Embora seja muito rápida, a luz, visível ou não, tem uma velocidade limitada. São cerca de 300 mil quilômetros por segundo. Isso quer dizer que a luz do Sol que atinge seus olhos levou 8,3 minutos para fazer a viagem. Esse delay acontece com todos os objetos que observamos. É por isso que quanto mais distante no universo olhamos, mais avançamos para o passado do cosmos. Ao fazer isso, os cientistas esbarraram num mistério. Antes que o universo tivesse 1 bilhão de anos, já existiam buracos negros gigantes, com mais de 1 bilhão de vezes a massa do Sol. Mas pelo que sabemos até agora sobre o processo de formação destes objetos, isso não seria possível. Aí surgiram várias hipóteses, envolvendo processos exóticos de formação e até erro na estimativa da idade do universo. Agora, uma equipe internacional de pesquisadores pode finalmente ter solucionado o mistério. Simulações de supercomputadores revelaram uma origem dos buracos negros supermassivos chamados quásares, sem a necessidade de condições exóticas. A resposta seriam reservatórios raros de gás frio turbulento que colapsaram em estrelas mais massivas do que qualquer coisa no universo hoje. Estas estrelas hipergigantes teriam sido as enormes sementes que colapsaram em buracos negros supermassivos. Ninguém entendia como eles se formaram em tempos tão antigos. Esta descoberta é particularmente emocionante porque derrubou 20 anos de pensamento sobre a origem dos primeiros buracos negros supermassivos no universo, disse o cosmólogo Daniel Whalen, do Reino Unido. Existem duas hipóteses principais sobre como os buracos negros supermassivos se formam. A primeira é o modelo de baixo para cima. Uma única estrela massiva morre, geralmente deixando para trás um buraco negro com cerca de 100 vezes a massa do Sol. Com o tempo, muito tempo, o buraco negro suga um monte de material, crescendo cada vez mais, até atingir milhões a bilhões de vezes a massa do Sol. Mas isso é extremamente difícil de conciliar com os quásares no início do universo. A outra opção é se você começar com uma semente de buraco negro realmente grande, até 100 mil vezes a massa do Sol. As estrelas que colapsaram para formar esses buracos negros teriam vidas cósmicas muito curtas, cerca de 250 mil anos, antes de entrarem em colapso em um buraco negro. Não há estrelas conhecidas com essa massa por aí hoje, e não se conhece nenhum mecanismo de formação atual que possa produzi-las. Mas as simulações mostraram que no início do universo, quando as condições eram bastante diferentes das condições atuais, teoricamente tais estrelas poderiam ter se formado nos pontos de conexão de correntes raras, mas poderosas, de gás frio, denso e turbulento. Liderados pelo astrofísico Muhammad Latif, da Universidade dos Emirados Árabes Unidos, os pesquisadores realizaram simulações dos fluxos de gás e ficaram surpresos ao descobrir que buracos negros supermassivos se formaram nas interseções desses fluxos espontaneamente, sem a necessidade de condições exóticas. Na simulação, a turbulência gerada pelos fluxos que se cruzam impediu a formação de estrelas normais, como as que vemos hoje. É que por causa da turbulência, as condições não são estáveis o suficiente para que isso ocorra. Mas a simulação mostrou que a nuvem de gás ficou tão grande que colapsou catastroficamente em duas estrelas gigantes,
com 31 mil e 40 mil vezes a massa do Sol. Com a morte destas estrelas, dando origem a buracos negros, e à medida que o gás das correntes continua a alimentar as nuvens, um buraco negro supermassivo, bilhões de vezes a massa do Sol, pode se formar e crescer em apenas algumas centenas de milhões de anos. Consequentemente, as únicas nuvens primordiais que poderiam formar um quasar logo após o amanhecer cósmico, quando as primeiras estrelas do universo se formaram, também criaram convenientemente suas próprias sementes massivas. Este resultado simples e bonito não apenas explica a origem dos primeiros quásares, mas também seus dados demográficos, seus números nos primeiros tempos. Os primeiros buracos negros supermassivos foram simplesmente uma consequência natural da formação de estruturas em cosmologias de matéria escura fria, filhos da teia cósmica, concluiu Daniel Whalen. A pesquisa foi publicada na revista Nature. Este foi o Minuto News, uma pílula com notícias sobre ciências.